Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos mecanismos mais importantes e talvez mais invisíveis da nossa economia. Vamos seguir o rastro do dinheiro, desde uma simples decisão de um governo até chegar ao nosso bolso e perceber como é que um déficit público se transforma, quase como que por magia, em dinheiro novo. Parece complicado? Vamos a isso, passo a passo. A grande questão é mesmo esta, não é? Parece algo do mundo da alta finança, mas na verdade, quando dividimos o processo, vemos que há uma lógica muito clara. É como uma espécie de coreografia bem ensaiada entre os governos, os bancos comerciais e, claro, o Banco Central. Bem, tudo começa aqui. O ponto de partida para toda esta engrenagem é uma situação que conhecemos bem dos noticiários. Um governo que gasta mais dinheiro do que aquele que consegue arrecadar em impostos. E isto, claro, chamamos déficit orçamental. É literalmente um buraco nas contas do Estado. E tal como qualquer um de nós faria, se há um buraco, é preciso tapá-lo. A forma mais rápida de o fazer, pedir dinheiro emprestado. Ora, aqui chegamos a uma encruzilhada. A maneira ideal, a mais saudável, de resolver um déficit a longo prazo seria através de ganhos de produtividade, ou seja, a economia tornar-se mais eficiente, criar mais valor. Mas, sejamos honestos, isso é difícil, leva tempo. A opção B, emitir dívida, é muito mais rápida e politicamente mais conveniente. E é exatamente este caminho que dá o pontapé de saída para todo o processo de criação de dinheiro. E agora, sim, entramos na casa das máquinas do sistema europeu. Vamos seguir o percurso desta dívida que o governo emitiu e ver como é que ela, na prática, aciona a criação de dinheiro fresco em toda a zona euro. Mas antes de continuarmos, precisamos ter bem claro este conceito. Colateral. É mais simples do que parece. É uma garantia. Quando alguém pede um empréstimo ao banco para comprar uma casa, a casa serve de colateral. No sistema financeiro, a lógica é a mesma, só que é uma escala gigante. E a dívida pública? Bem, essa é uma das garantias preferidas dos bancos. E este esquema ilustra o ciclo na perfeição. Vamos lá ver. Passo 1, o governo precisa de dinheiro e emite obrigações. Passo 2, os bancos comerciais aparecem e compram essas obrigações. E agora, atenção, o passo crucial. Os bancos vão bater à porta do Banco Central Europeu, apresentam essa dívida como garantia, o tal colateral, e em troca o BCE cria dinheiro digital do nada e empresta-o a esses bancos. E pronto, a dívida do governo acabou de se transformar em dinheiro novo no sistema. Agora, como é que o BCE controla isto tudo? É aqui que entram as famosas taxas diretoras. Pensem nelas como o acelerador ou o travão desta máquina. A taxa de refinanciamento é basicamente o preço que os bancos pagam por este dinheiro novo. E o ponto-chave é este. Ao baixar esta taxa, o BCE está a dizer aos bancos: olhem, é muito barato e lucrativo comprar dívida de governo e trocá-la aqui por liquidez. Portanto, as taxas são o grande incentivo que põe a máquina a funcionar. E claro, são estas taxas que depois acabam por influenciar a Euribor e, consequentemente, as prestações dos créditos de toda a gente. E esta frase resume tudo na perfeição. O que temos aqui é um alinhamento quase perfeito de interesses. O governo consegue financiar-se sem grande dificuldade, os bancos comerciais ganham dinheiro com a operação e o BCE, por sua vez, mantém o sistema financeiro a funcionar e estável. À primeira vista, parece que todos ganham. Mas será que este mecanismo é o único que existe? Vamos fazer uma pequena viagem até aos Estados Unidos e comparar o sistema europeu com o americano. São duas estradas diferentes, mas será que nos levam ao mesmo destino? Nos Estados Unidos, o processo é, digamos, mais direto. A Reserva Federal, a Fed, não fica à espera que os bancos usem a dívida como colateral. Não. A Fed vai diretamente ao mercado e compra ou vende as obrigações do Tesouro americano. Com isso, injeta ou retira dinheiro da economia e controla as taxas de juros de forma muito mais imediata. E esta tabela deixa as diferenças bem claras. O BCE com o seu sistema indireto, baseado em colateral, e a Fed com uma atuação muito mais direta no mercado. São métodos operacionais distintos, sem dúvida, mas, e este é o ponto fundamental, no fim do dia o resultado é muito, muito parecido. Seja pelo método indireto do BCE ou pelo método direto da Fed, o que acontece é que ambos os sistemas garantem que há sempre um comprador de último recurso para a dívida do governo, o que torna o financiamento do déficit muito mais fácil. E agora vamos para a próxima parte, porque este jogo tem regras completamente diferentes dependendo da força da moeda. O facto de o euro e o dólar serem as moedas de reserva do mundo muda tudo. E o contraste aqui é brutal. Para moedas fortes como o euro ou o dólar, ter um déficit pode, paradoxalmente, levar a juros baixos, porque há sempre gente no mundo inteiro a querer comprar a sua dívida. Agora, para moedas mais fracas, como o real brasileiro ou o peso argentino, um déficit assusta os investidores. Resultado, os governos têm de pagar juros altíssimos e a inflação dispara quase de imediato, e é sentida com toda a força localmente.
E aqui está a chave disso tudo. Por que é que os países com moedas fortes se safam, por assim dizer? Simplesmente porque o euro e o dólar são usados em transações por todo o planeta. Então, quando se cria mais euros ou mais dólares, a perda de poder de compra não fica concentrada na Europa ou nos Estados Unidos. Não, ela é, na prática, exportada e diluída por toda a economia global. O que nos leva, claro, à questão final, e talvez a mais importante de todas. Se os governos se financiam, se os bancos lucram e se o sistema se mantém a funcionar, quem é que, no fim de contas, paga a fatura de tudo isto? A resposta é bastante direta. Quem paga a conta é quem poupa e quem trabalha por um salário fixo nessa moeda. Cada novo euro criado faz com que todos os outros euros em circulação valam um bocadinho menos. É uma espécie de imposto silencioso, invisível, que vai corroendo lentamente o valor das nossas poupanças e do nosso trabalho. E há mais efeitos. Este mecanismo cria um incentivo para que os governos não se preocupem demasiado com os déficits, porque o financiamento parece sempre garantido. Além disso, liga as prestações dos nossos créditos diretamente a estas decisões dos bancos centrais. E, claro, reforça uma ideia central. A única forma sustentável de escapar a este ciclo longo prazo é a economia gerar mais valor real, ou seja, aumentar a produtividade. E terminamos exatamente com a mesma questão com que começamos. Mas agora, espero, com uma nova perspectiva. Se este ciclo parece resolver os problemas dos governos e dos bancos de uma forma tão elegante, vale sempre a pena perguntar qual é o verdadeiro custo escondido e quem é que o está a suportar. Fica a reflexão. Obrigado por nos terem acompanhado.